Oi, Bruno. Opa, Sálvia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Show de bola. Sálvia, só confirmando, tudo certinho, o áudio tá chegando aí para você, tudo ok, né? Tá sim. Tá ótimo. Vamos lá. Primeiro começar aqui a fazer as apresentações para os que ainda não nos conhecem, né, que estamos acompanhando. Eu me chamo Bruno, sou idealizador aqui do Dieta do Chefe. Estamos há 8 anos aqui atuando no segmento de alimentação balanceada e personalizada. E a nossa convidada de hoje é a Sálvia Belota. Inclusive também é parceira conosco aqui de diversos projetos. Nos ajuda, que já fizemos vários atendimentos em conjunto, né? vários pacientes, clientes. E a Sálvia tem mais de 18 anos de experiência, nutricionista com mais de 18 anos de experiência, especialista em emagrecimento, autismo, nutrição funcional, clínica esportiva, né, Sálvia? Sálvia, muito E obrigado por dietoterápica aceitar. também. Perfeito. Obrigado, Sálvia, por aceitar mais esse convite, participar conosco hoje desse bate-papo. Você quer cumprimentar o público? Fica à vontade. Bruno, eu fico muito feliz com o teu convite. É muito bom a gente falar sobre esse tema que nós tivemos o Setembro Amarelo, né? Mas sempre é importante estar falando sobre depressão, sobre ansiedade, que é o que mais nós encontramos hoje no consultório. Além da obesidade e das doenças mais comuns, né? Perfeito. Como a Sálvia falou, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade versus alimentação, né? Fazendo uma pequena introdução, todos nós sabemos que esse é um tema que é bastante difundido, debatido, né, conversado, e existem abordagens por diferentes perspectivas, né? Tem a questão comportamento, tem até a questão espiritual também, né? Mental, comportamental, emocional, etc. E o objetivo desse bate-papo de hoje é nós falarmos aqui sobre a perspectiva do aspecto da alimentação e a influência da alimentação, né, o impacto da alimentação sobre a ansiedade e a depressão, que é uma evolução, que é uma consequência da ansiedade, né? E assim, de todos que estão nos acompanhando, o entendimento da nossa conversa aqui, eu sempre reforço bastante sobre isso, né? Que essas nossas conversas aqui aos sábados, a ideia é que seja um bate-papo informal, que a gente consiga, ao final de cada live dessa, deixar a nossa contribuição, que é assim, uma sugestão prática de coisas que sejam realmente execuíveis, coisas que tenham conexão com a realidade, né? Não adianta a gente, a Salva aqui que é a especialista técnica, que é a profissional da saúde, que vai nos ajudar nesse sentido, não adianta às vezes a gente colocar teorias que não são aplicáveis, né? E o nosso objetivo aqui é realmente tentar deixar uma sugestão prática relacionada principalmente com a alimentação, para que as pessoas que estão acompanhando e que estejam enfrentando esse desafio, que possam levar essas sugestões e aplicar no seu dia a dia e possam melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Tá bom, gente? Então, o nosso tema hoje é 3 estratégias nutricionais para aliviar a ansiedade. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós elencamos aqui, digamos assim, 3 tópicos que nós julgamos que são de bastante relevância. E aí eu vou comentar cada tópico e a Sálvia, na sequência, ela vai explorar, vai comentar direitinho a parte técnica e vai deixar orientações práticas para a gente, tá? Então, o primeiro tópico seria os alimentos que nós devemos evitar, Sálvia. Bem, boa noite a todos, né? É muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a presença, tem um grande amigo meu, o Antônio, médico, pediatra, muito bom. Antônio, bom te ver aqui. Isabel, bom te ver. Agradecer a todos por essa oportunidade. Olha só, a gente começa, e aí é até meio triste para mim falar sobre o que mais nos inflama. E é o que está mais presente na nossa alimentação. A gente está falando do açúcar, né? Então, primeira coisa que a gente pensa de imediato, como profissional, é modular esse intestino.
Intestino se modula com comida de verdade, tirar tudo que não seja comida de verdade, tá? Então aí a gente está falando dos açúcares em gerais, bebidas industrializadas, tem pessoas que são ligadas, só ligam no energético. Então, se não for um energético que não tem açúcar, mas ele contém, ele te deixa ligado ali, te dá um impacto, mas ele também, quando termina o efeito, você declina no emocional, tá? E aí a gente está falando de salgadinhos, dos farináceos em gerais, branco, né? Então, tudo que tem trigo, tudo que tem leite nesse momento precisa ser tirado, café e tudo que tem cafeína. O que tem cafeína, além dos energéticos? Nós estamos falando do chá preto, que é o chá mate, nós estamos falando do chá verde, que também tem cafeína, tá? Então, o chocolate também tem cafeína, o cacau, né? Então, isso é bom ser tirado. As gorduras ruins, aqueles temperos prontos. E aí, quando eu falo comida de verdade, vamos dar exemplos aqui do que é comida de brincadeira, né? De mentira produzida. Eu estou falando da salsicha, eu estou falando da linguiça, mortadela, os embutidos em gerais, né? Eu estou falando do miojo. O miojo não é alimento, ele é produzido numa fábrica, né? E aí, Bruno, quando a gente fala do que não é de verdade, uma coisa é fazer uma lasanha em casa, outra coisa é fazer comprar uma lasanha pronta, uma coisa é comer um hambúrguer caseiro, outra coisa é comer um hambúrguer industrializado. Mas aí está falando de lasanha, e como é que a gente pode fazer uma lasanha? A gente pode fazer uma lasanha com uma mussarela de búfala, com um frango desfiado, e aí seja uma carne moída, e você não precisa ficar colocando presunto. Então, tem tanta coisa que dá para a gente fazer que é muito triste quando eu escuto de alguém perguntar para mim assim, e aí, o que eu como? Eu como comida de verdade, né? Entre o pão e a macaxeira. Eu vou para a macaxeira, eu vou para o cara roxo, eu vou para a pupunha. Tem tanta coisa que a gente pode estar fazendo. O que acontece é que nós nos acostumamos com a comodidade, né? Você compra um pão, dura uma semana, 3 dias, 4 dias, né? E por aí vai. Show. Sálvia, você pode comentar um pouco também sobre a questão do jejum prolongado para quem tem ansiedade? Não só para quem tem ansiedade, para quem tem transtornos neurológicos em geral. E aí a gente vai para distúrbios de comportamento, bipolaridade, esquizofrenia, toda essa parte neurológica. E aí, por isso que a gente vai falar sobre o jejum agora. Não é legal o jejum, tá? Por quê? Porque ele desregula emocionalmente esse paciente. Sálvia, mas só para eu entender direitinho, assim, a sua posição sobre a questão do jejum. Só para confirmar se eu entendi corretamente. Então, o jejum, ele precisa ser adequado, se ele for praticado, ele precisa ser adequado, ele não é adequado para todos, né? Então, tem que avaliar cada caso, né? Cada caso é um caso, é isso? Sim, e até, por exemplo, no consultório, Bruno, se o paciente já vem na cabeça que quer fazer jejum, a minha conduta, tá? Cada profissional tem sua conduta e eu não estou aqui para criticar nenhum profissional. O que eu estou dizendo é que, de início, você precisa ensinar o paciente a comer. E depois a gente vai criando protocolos, estratégias de emagrecimento. Porque se o jejum fosse tão maravilhoso para todos, tem obeso que só faz uma refeição, Bruno. Entendo. Ou duas. Sálvia, então, assim,
como você está dizendo, né? Cada caso é um caso e é importante fazer primeiro o básico, que é começar a se alimentar de comida de verdade, né? Começar a se alimentar bem e aí eu entendo, então, que para cada pessoa você vai estabelecer a estratégia nutricional no momento certo, é isso? Sim. Assim, na anamnese, né, que é a primeira consulta ali, você primeiro traça o perfil do paciente. Porque tem paciente que você consegue trabalhar bastante essa reeducação alimentar. Tem paciente que não, principalmente os homens, né? O homem não vai querer ficar andando com lancheira ou com comida de casa. Então, isso tudo precisa ser adaptado. Por isso que tem a dieta do chefe aí, que salva a vida de quem não quer ou que não sabe cozinhar e por aí vai. Mas é importante entender que cada um é único. Eu tenho um caso de uma paciente que deu o plano alimentar e a suplementação que ela estava fazendo para uma amiga. Só que a amiga tinha transtornos e ela surtou. Por que ela surtou? Porque a suplementação e a estratégia que a gente estava adotando naquele momento tinha cafeína, era muita coisa que tinha ali que não podia para aquela paciente. Então, quando a gente entende isso, entende o perigo que se tem de você ficar pegando a dieta do outro, a suplementação do outro, sem saber se você tem o perfil para estar fazendo uso, né? A cafeína, por exemplo, é maravilhosa, mas para quem está com depressão, pode usar. Perfeito. Depois do açúcar é a cafeína que tem que ser tirada, é a segunda coisa. Tem que ser tirada, né? Inclusive, eu ia até aproveitar agora para fazer um pequeno resumo dentro dos pontos que você comentou. Então, vamos lá, fazendo um resumo. No primeiro tópico, a gente comentou, para as pessoas que estão chegando agora, né, sobre os alimentos que devem ser evitados. Né? E aí, se a gente fizer um resumo dos pontos que você levantou, nós colocaríamos aí cafeína e carboidratos refinados, né? E industrializados. Carboidratos refinados, cafeína e industrializados. E o glutamato, né? O glutamato. A gente está falando aí daqueles temperos prontos, que tem o tempero do amor, o tempero da vovó, né? A gente está falando de caldo de galinha, caldo de carne, sazon, que já vem pronto, né? E por arisco e por aí vai. Também, Bruno, nós temos muitas evidências científicas falando sobre o bisfenol A. O que é isso? É uma substância que se cria do calor da água com o plástico. Então, tem pessoas que... Ou do calor, não. Do calor com o alimento. Então, por exemplo, você esquenta sua comida num recipiente de plástico. Você bebe a água que você deixa dentro do carro e está num recipiente de plástico. Então, o bisfenol A também é importante que você comece a não usá-lo, porque assim, o bisfenol, no mesmo momento que está alto, você também consegue tirá-lo do corpo rapidamente. Então, se você começa a parar de ficar tomando a água do carro que está quente, que está num depósito de plástico, para de ficar esquentando comida no micro-ondas. Ou então, o que acontece bastante? As pessoas fazem suas comidas durante a semana, botam quente num recipiente de plástico e depois levam para a geladeira. Então, ali também está sendo contaminado. Então, por exemplo, essa água mineral que a gente compra nos recipientes de plástico também, e por aí vai. É infinito. Entendi, Salve. Salve para a gente passar agora para o... Outra coisa que eu queria falar. Opa, nós temos na nossa água potável, a água que nós tomamos banho, nós temos desde os pesticidas. Então, nós temos vários pesticidas que são utilizados e extremamente nocivos, e também é uma das causas dos pesticidas, nós temos também na água que se toma banho.
Entendido, Salvinho. Salve, sobre o segundo tópico, fechando agora o primeiro tópico, né, a gente partindo para o segundo tópico, já seria ali o contrário, né? Mas tão importante quanto, que agora, quais são os alimentos mais indicados para aliviar a ansiedade? Nós estamos falando, vamos pensar, pensou em ansiedade, pensou em depressão, você tem que pensar em alimentos verdes, né? Ômega, então ômega, a gente está falando de peixe, salmão, nós estamos falando de vitamina D, magnésio, selênio, complexo B. Então, vamos falar de alimentos. Banana, sardinha, grão de bico, espinafre, brócolis, nozes. Tanto o brócolis quanto as nozes, se você olhar, eles têm tipo um desenho de cérebro, né? Então, eles são extremamente benéficos para esse processo aí que está se instalando em você. As frutas, então, as frutas ricas em vitamina C, nós estamos falando de acerola, goiaba, abacaxi, laranja, limão, vai embora, né? Os cítricos principalmente. Quando a gente está falando de complexo B, a gente fala complexo B, verde. E aí nós estamos falando de couve, de espinafre, frango, ameixa, melancia. E no complexo B se fala muito do leite, mas assim, nesse momento, eu diria, tira-se leite, tira-se trigo, tira industrializados, embutidos, enlatados e açúcares, né? Quando a gente está falando de tratamento para depressão e ansiedade, não pode esquecer magnésio. Magnésio é de extrema importância. Então, aí eu estou falando das castanhas, das oleaginosas, as sementes oleaginosas, amêndoas, nozes, semente de abóbora, arroz integral, germe de trigo, aveia. E nós agora no mercado, nós temos uma aveia sem glúten, que da Nestlé, super barato e dá para ter acesso. Ainda no magnésio, abacate, banana. Aí vamos falar do cálcio. Quando se fala em cálcio, se pensa no leite. Mas como nós vamos tirar o leite nesse momento, vamos pensar nos verdes. E aí, por último, e não menos importante, que é o triptofano. O triptofano, ele precisa de algumas vitaminas e minerais, precisa estar com uma microbiota legal para se transformar em 5-HTP, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, do equilíbrio físico e mental, né? E aí, a gente está falando de quê? De chocolate amargo. E hoje no mercado, aqui em Manaus, nós temos 2 empresas, Bruno, que fazem chocolate com leite de coco. Ele é completamente vegano. E outro tem 70%, 82%. Então, assim, quanto mais alto, mais gordura e cacau e menos outros derivados, né? Então, assim, buscar olhar o rótulo, quanto menos tiver de produtos ali para fazer aquela escolha, melhor. Então, quanto menos tiver no rótulo, melhor. Ótimo. Sálvia, o primeiro tópico nós comentamos sobre os alimentos que nós devemos evitar. No segundo, agora, você complementou, que foi o inverso, né? Quais os alimentos que nós devemos colocar na nossa alimentação no dia a dia, né? Para contribuir. E salve agora o que seria um terceiro tópico, assim, a questão dos fitoterápicos, né? Para complementar isso. Tá. Como é que nós podemos trabalhar com fitoterápicos? Outra coisa, Bruno. Pois não. Nós temos, a gente está, muitas das vezes o alimento ele tem o que deve se ter, mas ele não tem potencializado o que está se necessitando no momento.
Então, esse paciente, eu não posso tratá-lo só com alimento, eu preciso suplementá-lo também. Então, é um paciente que necessita de mais suplemento, de mais suplementação, ele precisa de mais, né? Então, Salve, é só um ponto importante, desculpa te interromper, mas é reforçando algo que você sempre diz, né? Que o suplemento, ele é um complemento, né? Então, é por isso que nós colocamos esse tópico para o final, porque é importante que faça primeiro o básico, né? Que é comer comida de verdade e seguir os alimentos que você indicou há pouco, e aí, na sequência, a gente vem para a questão dos fitoterápicos, né? Bruno, ainda mais, por exemplo, ó, não tem como sair de uma depressão sem complexo B, sem vitamina D e sem uma microbiota boa. E uma microbiota saudável, se ela não está saudável, ela não consegue absorver a B12, por exemplo, a metilcobalamina. Então, o que trata essa microbiota? Vamos falar de estômago, assim é mais fácil de se entender. Comida de verdade. É comida. É o primeiro passo. Se eu não melhorar essa qualidade do que vem à boca, do que vem de nutriente, você não melhora essa absorção das vitaminas e minerais. E Perfeito, aí, salve. agora você pediu mais outra coisa para mim aqui. Não, de fitoterápicos, quais seriam os... De fitoterápicos, aí a gente está falando... vamos falar do que... Salve, desculpa te interromper. Aquela questão dos chás, dos aromas, tudo, a gente pode incluir dentro desse tópico? Pode. Tá bom. Pode. Existem alguns chás que são calmantes, né? Que dão uma acalmada. A gente está falando da passiflora, da valeriana. Só que a valeriana, ela não pode ser tomada durante o dia, porque pode te induzir ao sono. Então, imagina, de repente, essa pessoa tá dirigindo, né? E aí ela fica mais dispersa. Não é bom. Maracujá. Mas tem alguns fitos que também você pode encontrar na drogaria, por exemplo, como rhodiola rósea. É a fluoxetina natural, né? Manipulados, relora, ashwagandha. Tem muita coisa que a gente pode estar suplementando, o 5-HTP também, que é o que tem mais potência do que o triptofano no caso, né? Porque o triptofano a gente precisa converter em 5-HTP. Quando você já toma o 5-HTP, melhor ainda. E aí, vamos falar dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, Bruno, nós temos pesquisas falando sobre eles e dizendo, cientificamente comprovado, que aquele aroma que você colocou, eu normalmente, como é que você faz? Você pode colocar na mão, esfregar e colocar nas narinas para respirar, né? E segura um tempo, depois solta. Pode colocar no peito, na roupa, pode colocar no triângulo, aqui atrás da cabeça, pode se colocar no umbigo. O umbigo é o primeiro lugar por onde nós nos alimentamos, né? O feto, a alimentação vem por ali, né? Então, umbigo, embaixo dos pés também. Então, tudo isso contribui para esse momento delicado. E que se você não tomar o pontapé inicial, você não vai conseguir sair tão cedo daquele caos, né? Entendido. Salvinha, eu queria propor aqui para essa live, esse sábado a gente tentar fazer algo diferente, com relação às perguntas, né? Da outra vez nós combinamos que eu colocaria a caixinha de pergunta lá no Stories. E o que você acha dessa vez agora, se alguém tiver alguma dúvida, a gente separar esse trechinho final agora para responder umas 2 perguntas. O que você acha? Bruno,
Eu tenho um Pode aniversário ser? daqui a pouco, mas eu estou à tua disposição e de quem está nos assistindo hoje. Tá legal. Ó, eu vou só reforçar aqui com a turma. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente aproveita e responde, senão a gente já faz aqui o fechamento, tá bom? Gente, vocês que estão nos acompanhando, tem alguém que de repente tem alguma dúvida, de repente conhece alguém ou está enfrentando esse desafio e Bruno, queria aproveitar a oportunidade para tirar alguma tem dúvida? mais uma coisinha que eu queria falar aqui sobre Pode falar. sobre os probióticos, né? Que tantos aqui já devem ter escutado falar sobre eles. Sim. Eles são fundamentais também porque eles ajudam a melhorar essa microbiota intestinal e melhora a absorção dos nutrientes e por aí vai. O Salvinha, mercado... desculpa, só para eu entender direitinho, eu não sei, desculpa até se de repente você entrar nesse detalhe agora. Sobre os probióticos, nós temos os probióticos naturais, né? E tem os manipulados, né? Seria isso? Nós temos os pré-bióticos, tá? O Kefir, por exemplo, é um probiótico natural, tá? Mas o problema, muitas das vezes, é a procedência dele. De onde que como é que essa bactéria estava armazenada, a kombucha, por exemplo, e por aí vai, né? Mas hoje no mercado nós temos os psicobióticos, são probióticos direcionados à parte cerebral. Olha que, entendido, Salvinha. Que sensacional, que bacana, né? E já direcionado para essa finalidade. Exatamente. Tá ótimo. Salvinho, eu deixei abrir aqui alguns minutos para alguém que tivesse alguma dúvida, mas ninguém se manifestou até agora. Eu vou te agradecer mais uma vez, Salvinho. Eu fico muito feliz mesmo com a tua participação, por ter compartilhado o teu conhecimento conosco. É uma oportunidade ficado até o final. Eu tenho certeza que, assim, de uma forma bem prática e objetiva, você conseguiu transmitir bastante conhecimento. E agora o mais importante é colocar em prática, né? Quem realmente estiver aí com esse desafio no dia a dia, tem que dar o primeiro passo, tem que fazer a sua parte, se esforçar também, começar a caminhar, começar a ter iniciativa, né? Tomar atitude para ir devagarzinho, né? E revertendo essa situação. Bruno, quem de repente não quer fazer a pergunta aqui, mas ficou com alguma dúvida, pode estar mandando perguntas ou para o Dieta do Chefe, ou para mim, para o salveabelota.nutri, né? Que eu vou ter o prazer de responder. A gente conversou sobre várias coisas aqui e tem algo primordial também para esse processo, que é a atividade física. A atividade com certeza. Física fecha também, com chave de ouro, né, Salve? Também regula os neurotransmissores que eles estão aí em deficiência ou alguns em aceleração, e você consegue regular, né? É sensacional. E atividade física, você não precisa ter dinheiro para entrar numa academia, você pode caminhar, você pode tá indo para as praças que tem alguns aparelhos, tem tanta coisa que dá para fazer, você pode colocar, ir para as aulas das praças que tem aula de dança, tanta coisa dá para fazer, né? Quais os probióticos naturais? Estão perguntando aqui. Olha só, eu falei do kefir e da kombucha. São probióticos que você pode estar fazendo uso deles. Única restrição para nós como profissional é a questão da procedência de como foi para a chegada desse probiótico, se teve alguma contaminação e por aí vai. Mas é um recurso, e se você for no Instagram, ou no Instagram não, perdão, no Facebook tem comunidades que doam kefir. E aí você pode estar conquistando o seu lá. Aprendendo, a pessoa pode até aprender a fazer um cultivo próprio do kefir dela e tudo, sim, né? Para ter um controle melhor da procedência. Sim. Com relação aos probióticos naturais, não, eu te dei algumas sugestões. Mas os que você pode... tem probióticos que você pode comprar em drogaria e você pode perguntar no balcão
e eles vão te dar algumas opções. O que é importante é que tenha o máximo possível de cepas, né? Então, tipo, nunca comprar um só. Tem sempre comprar que tenha 5, que tenha no mínimo 3. Tá ótimo, Sálvia. Obrigado mais uma vez pelo tempo dedicado para a gente, tá, para essa live, pelo conhecimento compartilhado. Depois a gente vai combinar direitinho no nosso próximo tema, né? Para retornar aqui novamente no sábado com você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação. As pessoas que nos acompanharam, principalmente agora até o final, obrigado também, tá, gente? Se quiserem deixar críticas, sugestões, comentários, dúvidas, fiquem à vontade. Se quiserem falar no particular, mandar um direct, alguma coisa, não tem problema também. O Instagram da Sálvia é o salviabelota.nutri, tá? Depois, se tiver oportunidade também, vai lá no Instagram da Sálvia para seguir, ela também dá dicas diárias. Eu perdi o Instagram anterior, que ele tem um fundo preto. Não é o do fundo preto, é do fundo branco. Outra coisa... É o salviabelota.nutri, né? Nutri, isso. Outra coisa, Bruno, muitas das vezes a gente vê casais em depressão, tá? Ou um que já está em quadro depressivo. Hoje, por exemplo, eu atendi 2 casais com essa característica. Um já está com depressão severa e o outro já está extremamente fragilizado, né? Então, quando a gente está falando de depressão, é multifatorial e são vários recursos que você precisa usar em conjunto. E aí eu estou falando também da religião, seja ela qual for, né? Essa saúde espiritual, ela precisa se fazer presente também nesse processo, né? E aí a gente vê as pessoas extremamente fragilizadas. Por quê? Porque o marido já está com depressão e ela já está entrando na depressão. É muito triste tudo isso. Então, pessoal, eu quero desejar um feliz final de semana, boa noite a todos, e que a gente possa iniciar uma semana fazendo diferente. Não precisa ser segunda-feira, pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, inclusive pode ser hoje, no sábado. Tá bom? Bruno, show de bola, Sálvia. Para você. Muito obrigado, minha amiga, e até a próxima. Até a próxima, todos. Grande abraço.